Olá! Hoje a gente vai entrar na fábrica mais complexa e, honestamente, uma das mais importantes do nosso corpo, o fígado. Ele é muito mais do que só um órgão, viu? É uma verdadeira central de processamento que trabalha 24 horas por dia para manter tudo funcionando. Vamos mergulhar de cabeça para entender como essa máquina incrível opera. Já parou para pensar nisso? Depois de comer qualquer coisa, uma fruta ou uma feijoada, para onde vai tudo aquilo? Os nutrientes, as vitaminas e até o que não faz tão bem? A resposta, olha, é bem mais interessante do que parece. E a resposta é: vai pro fígado. Pois é, o sangue que sai do nosso sistema digestivo não cai direto na circulação geral. Primeiro, ele pega uma via expressa, a veia porta, que leva tudo direto pro fígado. Pensa nele como se fosse o grande porteiro do corpo, decidindo o que entra, o que precisa ser processado e o que tem que ser neutralizado antes de seguir viagem. Então, o nosso roteiro de hoje vai ter 5 paradas. A gente começa vendo o fígado como esse portão de entrada. Depois, a gente visita a fábrica de bile. Em seguida, vamos entender o ciclo da bilirrubina, que é o gerenciamento de lixo. Aí, vamos ver o que acontece quando o sistema falha e, para fechar, como a gente consegue ler o relatório de saúde dessa fábrica. Bora lá então. Primeira parada. É aqui, nesse portão de entrada, que o fígado atua como nossa primeira linha de defesa e de processamento. É onde os nutrientes são distribuídos e as substâncias que podem ser perigosas já são interceptadas. E olha que genial o design dele. De um lado, a gente tem a visão macro, o órgão inteiro recebendo sangue. Do outro, a gente dá um super zoom e entra no micro, nos lóbulos hepáticos. Essa é a verdadeira linha de montagem da fábrica, sabe? É ali que o trabalho pesado acontece. E quem são os trabalhadores dessa linha de montagem? Bom, temos os hepatócitos, que são os operários incansáveis, fazendo milhares de reações químicas sem parar. Temos os sinusoides, que são como os corredores de transporte, por onde o sangue passa bem devagarinho para dar tempo de ser processado. E temos as células estreladas, que funcionam tipo um almoxarifado, guardando coisas importantes como a vitamina A. Então, no fim das contas, a missão dessa fábrica é dupla. De um lado, ela processa os nutrientes que a gente precisa para viver, tipo glicose e proteínas, e do outro, ela age como uma estação de tratamento, limpando o sangue de tudo quanto é coisa, remédios, álcool e outras toxinas. E esse processo de desintoxicação é um balé químico super bem orquestrado em duas fases. Na fase 1, enzimas especiais, como o famoso citocromo P450, dão uma modificada na toxina, só para prepará-la. Aí vem a fase 2, a chamada conjugação. O fígado basicamente gruda uma outra molécula na toxina. Isso é genial, porque transforma a substância em algo solúvel em água, que fica facinho de mandar embora pelos rins ou pela bile. Falando em bile, vamos para um dos produtos mais incríveis fabricados aqui. A melhor forma de pensar na bile é como se ela fosse o detergente oficial do nosso corpo. É sério, sem a bile, digerir e absorver a gordura dos alimentos seria praticamente impossível. Ela funciona igualzinho ao detergente que a gente usa na louça engordurada. Quebra as gotas enormes de gordura em gotículas minúsculas e aí fica muito mais fácil para as enzimas digestivas fazerem o trabalho delas. E para levar esse detergente para onde ele é necessário, existe todo um sistema de encanamento. A bile é produzida nos hepatócitos e coletada por uma rede de canais bem pequenos que vão se juntando e formando dutos maiores. O destino, ou a vesícula biliar para ser guardada, ou direto para o intestino para já entrar em ação. E a vesícula biliar, ela não é só um simples reservatório não, hein? O papel dela é fantástico. Além de guardar a bile, ela concentra, tirando água e sais. Esse processo deixa a bile até 10 vezes mais potente, prontinha para ser liberada com força total quando a gente come algo mais gorduroso. E o nosso corpo é de uma eficiência incrível. Em vez de ter o trabalho de produzir ácidos biliares do zero o tempo todo, ele recicla. Cerca de 90% dos ácidos que são liberados no intestino acabam sendo reabsorvidos lá na frente, voltam para o fígado e são reutilizados. É ou não é o programa de reciclagem mais perfeito que existe? Ok, a gente já viu que o fígado produz coisas, mas ele também é um mestre no gerenciamento de resíduos. E um dos resíduos mais importantes que ele precisa dar um jeito é a bilirrubina. A história é a seguinte: nossos glóbulos vermelhos têm uma vida útil de mais ou menos 120 dias. Quando ficam velhos, são desmontados. E uma parte da hemoglobina, o tal do grupo M, é convertida nesse pigmento amarelado, a bilirrubina.
É ela que dá a cor característica para a bile e, lá no final do processo, para as fezes. O caminho dessa transformação é esse aqui. O M é quebrado e vira biliverdina, que é verde. Logo depois, ela é transformada em bilirrubina, que é amarela. O mais importante é que essa bilirrubina que acabou de ser formada é insolúvel em água e meio tóxica. Por isso, ela precisa passar pelo tratamento do fígado. E aí, de novo, entra em cena o processo de conjugação. O fígado gruda uma outra molécula na bilirrubina. Esse passo é absolutamente crucial, porque transforma uma substância que era perigosa e insolúvel numa forma segura e solúvel em água, que pode ser mandada embora na bile sem problema nenhum. Bom, até aqui, vimos a fábrica funcionando perfeitamente. Mas, e quando ela começa a apresentar problemas? Aí os sinais de alerta podem se tornar bem visíveis e rápido. O sinal mais clássico de todos é a icterícia, aquela cor amarelada na pele e nos olhos. Isso acontece porque se o fígado não consegue processar ou excretar a bilirrubina, ela simplesmente se acumula no sangue e se deposita nos tecidos. É um grande sinal de alerta. E as falhas podem acontecer em diferentes pontos da linha de produção. Na síndrome de Gilbert, por exemplo, o problema é que a etapa de conjugação é um pouco mais lenta. Na síndrome de Dubin-Johnson, o problema já é na hora de excretar a bile. Ou então pode ser um problema mecânico, como uma pedra na vesícula que simplesmente entope o encanamento e causa um refluxo de tudo. A boa notícia é que a gente tem como verificar a saúde dessa fábrica. É como se a gente pudesse pedir um relatório de produção e manutenção que chega pra gente através de um simples exame de sangue. Basicamente, a gente olha para duas coisas. Se as enzimas ALT e AST, as famosas TGP e TGO, estão altas, isso acende um alerta de que os operários, os hepatócitos, estão sendo danificados. Agora, se o que sobe é a fosfatase alcalina e a GGT, o problema provavelmente é nos canais de exportação, ou seja, algum bloqueio no fluxo da bile. Então, vamos amarrar as ideias principais. Primeiro, o fígado é a nossa central de processamento. Segundo, a bile que ele produz é crucial para a gente digerir gordura. Terceiro, ele gerencia resíduos como a bilirrubina. Quarto, a icterícia é um sinal de alerta importantíssimo. E, por fim, os exames de sangue são nosso painel de controle para monitorar a saúde dessa fábrica vital. E para a gente terminar, fica uma provocação. A gente sempre ouve falar que o fígado tem uma capacidade de regeneração fantástica, quase de super-herói. E é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a doença crônica do fígado é um problema seríssimo no mundo todo. Então a pergunta que fica é: qual é o ponto de virada? O que determina o momento em que o dano se torna tão grande que nem o superpoder de regeneração do fígado dá mais conta e a lesão se torna permanente?